Olá, seja bem-vindo ao canal Investimentos e Finanças. Eu sou o professor Dester. Se você gosta desse conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal, que estou com frequência postando vídeos relacionados a esse tema tão importante na nossa vida que são os investimentos e as nossas finanças. Bem, o assunto desse vídeo é a rentabilidade de ações ou FIIs ou qualquer outro tipo de investimento utilizando a função XTIR do Excel ou do Google Sheets. Ok, então para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Dester. Essa é a minha formação acadêmica, graduação e pós-graduação em gestão empresarial e doutorado em planejamento energético. Experiência profissional, muitos anos aí como professor e bastante tempo no mundo corporativo. Esse é o nosso disclaimer, ou seja, essa apresentação, esse vídeo, não são recomendações de investimento, assim como também não são recomendações de compra e venda de ativos do mercado financeiro, ok? Nós estamos aqui para fazer um estudo de como utilizar a função XTIR. Bem, a princípio, a função XTIR, ela calcula a taxa interna de retorno sobre um investimento, com base em uma série especificada de fluxos de caixa com periodicidade possivelmente irregular, ok? Não há necessidade de que esses fluxos de caixa tenham periodicidade regular. Nós vamos ver no exemplo. O exemplo fica bem claro como que nós podemos fazer para que a XTIR calcule a taxa interna de retorno. Bem, a sintaxe da XTIR é essa aqui. Você tem que entrar com os fluxos de caixa, que pode ser uma matriz ou um intervalo na planilha. As respectivas datas desse fluxo de caixa, ou seja, para cada fluxo de caixa uma data. Ok? Essas faixas ou essas regiões, ou esses intervalos, eles devem conter então os fluxos de caixa e as datas relacionadas, ok? E podemos estipular uma taxa estimada. Isso aqui não é necessário, somente se a XTIR apresentar algum erro ou algum problema, você pode colocar essa taxa aqui de 0,1 para ela iniciar o processo de cálculo. Não é que ela vai retornar essa taxa, né? Isso é apenas uma referência para a XTIR, ok? Se durante o vídeo ainda restar alguma dúvida, após o vídeo, melhor dizendo, você pode entrar em contato comigo através das redes sociais. No canal, nesse canal do YouTube, Investimento e Finanças, há outros vídeos de interesse. Se você se interessar, os vídeos relacionados a esse assunto, investimento e finanças, e se você se interessar, fique à vontade para vê-los. Só peço a gentileza de deixar um like e um comentário, se possível, porque isso ajuda a divulgar os vídeos do canal. E esse é o meu objetivo, é levar essa informação ao maior número possível de pessoas. Tá ok? Então, é isso. Vamos para a nossa planilha. Então, aqui está a nossa planilha de rentabilidade, utilizando a XTIR. Essa planilha, ela tem algumas colunas, né? Então, eu peguei aqui o exemplo de ações, tá? São ticker de ações, mas pode ser também tickers de fundos imobiliários ou qualquer outro tipo de investimento no qual você tenha um valor a ser inserido e uma respectiva data. Esse valor, ele pode ser positivo ou negativo, aqui no caso,
dependendo da sua ação aqui no nosso fluxo de caixa. Então vamos entender melhor. O nosso exemplo aqui tem então a coluna data, ticker, quantidade de ativos, que pode ser ações, FIIs ou qualquer outro investimento, cotas de fundos, até mesmo tesouro direto, qualquer tipo de investimento. O valor, ou seja, esse valor está relacionado aqui com a quantidade, ele vai ser multiplicado pela quantidade e vai entrar aqui, por exemplo, se for uma compra, na coluna de compras, se for uma venda, vai entrar na coluna de vendas, tá? Existe aqui até uma coluna de preço médio, que você pode colocar um preço diferenciado aqui no preço médio para cálculo do imposto de renda, ok? Nessa coluna preço anterior, você coloca o preço anterior do ativo. Caso você faça uma venda, a planilha já vai calcular o seu lucro, tá? Que pode não ser o mesmo para o cálculo do imposto de renda, ok? E aqui ao final o fluxo de caixa baseado no qual a Xtir vai calcular o rendimento, né? A taxa interna de retorno. Então, o importante aqui é esse fluxo de caixa e esta data, tá? O restante aqui da planilha são colunas auxiliares para a gente chegar nesse fluxo de caixa. Bem, o exemplo aqui mostra o seguinte: eu inicio o mês com alguns ativos. Então eu numerei aqui, não coloquei o valor dos ativos, o nome correto dos ativos, né? Essa planilha é uma planilha real, ok? Foi uma planilha na qual eu realmente executei essas compras e vendas de ativos. Então é bem interessante, porque ela pode ser, ela é utilizada por mim na prática. Então veja só, aqui eu tenho os tickers dos ativos, ativos 01, 02, 03 até o 14. Então eu iniciei o mês 10, no mês 10, então coloquei aqui a data do dia 1º, para que o Xtir entenda que eu iniciei o mês com esses ativos, com essas quantidades. Então veja que o fluxo de caixa aqui aparece como negativo, ou seja, é um investimento. Eu estou investindo, é como se eu tivesse comprado esses ativos aqui no dia 1º do 10, ou seja, eu estou investindo esse montante aqui no meu fluxo de caixa, que eu estou investindo estou colocando esses ativos no meu investimento. Diga-se de passagem que aqui você pode misturar os seus ativos, não há problema nenhum, desde que depois, lá no final do mês, você faça o fechamento. A gente vai ver como fazer esse fechamento lá no final do mês. Ok, então estão aqui os ativos, a quantidade de cada um, o preço. Esse preço aqui normalmente eu uso o preço médio no início do mês, ok? E a planilha já calcula o meu fluxo de caixa aqui ao final. Importante, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para essa planilha no Google Sheets. E aí você pode fazer uma cópia dessa planilha e utilizá-la, modificá-la de acordo com a sua necessidade. Bem, então, uma vez colocado o investimento inicial, isso eu faço todo mês, eu tenho que fazer isso todo mês, ok? Para que a Xtir calcule o rendimento no mês. Se você quiser fazer no horizonte de 1 ano, de 2 meses, de 3 meses, não há problema. O único detalhe é que a fórmula aqui da Xtir, a gente vai ver como fazer, ela deve ser modificada para o período que você deseja, ok? Muito bem. Então, no decorrer de todo o mês 10, eu fui fazendo vendas. Quando eu faço uma venda, eu coloco aqui o sinal negativo na frente do número da quantidade, ok? Vou fixar aqui essa linha. Ok, vamos ver se eu consegui fixar aqui. Isso, agora ficou
Eu fui fazendo vendas e compras no decorrer do mês. A venda entra como um sinal negativo para que lá no fluxo de caixa apareça com um sinal positivo, certo? Isso é importante para a Xtir. Então a venda entra com um sinal negativo aqui. No entanto, para o Xtir deve ser um sinal positivo. É como se fosse um lucro, né? Um resultado positivo do fluxo de caixa. Aqui são investimentos, né? Entradas no caixa. Muito bem, então tem aqui uma venda, aqui eu tenho uma compra de um ativo, 73 unidades ou cotas ou ações desse ativo, entrou com um sinal negativo no fluxo de caixa. E aí tem aqui um movimento de todo um mês, né? Como um exemplo prático mesmo, né? De todo o mês, de todos os ativos. Muito bem, encerrou o mês, ok? Eu tenho que colocar, e aí eu separei aqui, né? Veja que está separado por uma linha para ficar mais claro o que foi o início do mês. E aqui, ao terminar o mês, eu vou colocar os proventos, certo? Dos ativos. Se for ações, pode ser dividendos ou juros sobre capital próprio, ou bonificação, qualquer tipo de rendimento. E se for um fundo imobiliário, o rendimento mensal, os proventos mensais de cada um dos ativos. Tem que identificar corretamente os ativos. Posso colocar a data aqui de 1/10, posso colocar a data do dia 15, talvez fosse até mais justo, porque no caso dos FIIs, por exemplo, o rendimento entra dia 15. Posso colocar a data real que eu recebi o rendimento. Isso seria o ideal, tá? A data real, realmente. Bem, e ela entra, eu coloquei aqui -1 e coloco o total do rendimento. Por quê? Ao fazer isso, colocar -1 e o total do rendimento, seja provento, seja juros sobre capital próprio ou rendimento do fundo imobiliário, a planilha já vai calcular o fluxo de caixa aqui como uma entrada positiva, baseado nesse produto aqui. Então, legal, isso já está resolvido. Ao final do mês, ou melhor dizendo, no primeiro dia útil do mês seguinte, eu tenho que então colocar aqui todos os ativos que eu tenho, a quantidade de cada um deles e o valor e o preço médio. Então, isso aqui vai entrar como um fluxo de caixa positivo. É como se eu estivesse vendendo todos esses ativos nesse preço médio e obtendo esse resultado positivo, tá? A data aqui deve ser exatamente o dia 1º do outro mês, ou pode ser até o último dia do mês corrente, ok? Então, nesse caso, nós vamos ter aqui o fluxo de caixa com a sua respectiva data, né? Fluxo de caixa, respectiva data de todo o mês, né? As vendas e compras, o início do mês, como eu comecei o mês, né? E como eu fechei o mês, e aqui no meio os possíveis rendimentos. Se não houver rendimentos, você não precisa colocar nada. Bem, aqui ao final, né, essa planilha já calcula qual o valor alocado, baseado aqui nessa coluna, né, de compras, o saldo para a venda, no caso de ações que atualmente o limite é 20 mil, então aqui eu tinha nesse mês, por exemplo, um saldo de 1.990, sem precisar recolher imposto de renda. E o rendimento no mês, que foi de 1,15%. Veja só, para calcular o rendimento em um mês, né, eu preciso elevar a fórmula da Xtir, extrair a raiz de ordem 12 dessa equação,
dessa fórmula, porque a Extir calcula esse rendimento para um ano, ok? Então, embora eu tenha aqui o fluxo de caixa para um mês, a Extir calcula sempre para um ano. Então eu tenho que trazer isso para o horizonte que eu estou utilizando, no caso um mês. Se você for utilizar para 2 meses, para 3 meses, aí você vai ter que fazer alguma modificação aqui nessa equação, de forma que você possa obter esse resultado projetado para esse período que você está querendo utilizar. Mas no caso de um mês, você pode usar essa mesma fórmula aqui, que dá certinho, tá ok? Ela traz aqui o rendimento projetado desse mês, né? Quanto foi, ok? Bem, então eu creio que é isso. Está aqui especificado, estão especificados as colunas com os respectivos nomes, né? O rendimento, a fórmula da Extir. Se restar alguma dúvida, coloque nos comentários do próprio vídeo ou me envie um e-mail que eu vou procurar respondê-las. Ok? Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que você acha que tenham interesse. No mais, muito obrigado pela atenção e até breve.